Fala, pensadores! Meu nome é Michael. Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Pense Max. Hoje nós iremos analisar o Bitcoin, fazer uma análise técnica, uma análise de sentimento. Também analisaremos as moedas com maiores valorizações do dia, a moeda com maior desvalorização do dia, também como que se encontra o sentimento do mercado nesse momento. Antes de se prosseguir, gostaria de pedir para você deixar o like, se puder também se inscrever no canal, para você acompanhar todas as novidades que nós iremos postar nos próximos dias. Vamos lá para o vídeo. Analisando aqui o mercado num todo, podemos ver que a maioria das criptomoedas se encontra em movimento de alta, tiveram uma valorização no dia de hoje. Algumas criptomoedas tiveram uma leve desvalorização, com destaque hoje para a valorização da Rex, da Mina, da criptomoeda aqui Matic, entre algumas outras que também tiveram uma boa valorização no dia de hoje. Agora vamos dar uma olhada aqui também dentro da Binance Spot. Vamos ver qual foi a criptomoeda que teve a maior valorização do dia. Podemos ver aqui que foi a criptomoeda Kik, que teve uma valorização de 36,70%. E a criptomoeda aqui no spot da Binance, que teve a maior desvalorização, foi a criptomoeda Troy. Dando uma olhada aqui na Kik, no CoinMarketCap, podemos ver que é uma criptomoeda que está sendo cotada a $76,15. Ela possui um market cap de 39 milhões, aproximadamente, arredondando. Ela teve um volume nas últimas 24 horas de aproximadamente 38 milhões. E o seu supply total é de 1 milhão de tokens. Agora aqui já dentro do TradingView, nós iremos analisar a criptomoeda Kik. Foi a criptomoeda com a maior valorização no dia de hoje. Como nós podemos observar, ela valorizou aqui aproximadamente 42% de valorização, uma boa valorização. Agora ela deu uma lateralizada aqui dentro desse movimento. Talvez venha buscar uma correção aqui próximo das EMAs, ou talvez faça esse movimento de lateralização até romper e talvez dar continuação na movimentação de alta. Agora vamos dar uma olhada no Bitcoin, no futuros, no mercado futuros dentro da Binance. Agora, galera, analisando aqui no gráfico de 3 meses do Bitcoin, podemos ver que desde janeiro o Bitcoin deu uma boa esticada aqui, porém ele ainda não buscou uma correção em tempos gráficos maiores. Então devemos ficar atento a isso também, porque pode ser que ele busque esse fundo acima do fundo anterior, no qual ainda não aconteceu aqui no gráfico de 3 meses. Portanto, temos que ficar de olho com essa possível correção. E esse candle aqui de indecisão, ele representa essa lateralização que o Bitcoin se encontra nesse momento. Agora vamos dar uma olhada mais de perto, vamos analisar no gráfico semanal. Podemos ver que o Bitcoin se encontra aqui ainda acima das médias e também se encontra aqui acima dessa LTA, no qual ele vem também desde janeiro. Nesse momento, o Bitcoin se encontra numa zona de resistência muito forte, é uma zona de resistência muito importante, no qual ele está lateralizado aqui já faz alguns dias. O Bitcoin, ele precisa romper essa resistência para talvez buscar aqui o 36, que seria o 100% a nível de Fibonacci, no qual eu tracei aqui uma projeção desse movimento. Agora, se o Bitcoin romper para baixo e sair dessa zona de lateralização, eu tracei aqui também níveis de Fibonacci e talvez ele possa buscar aqui no 50% ou no 61%. O Bitcoin rompendo para baixo, eu aguardarei ele fazer essa confirmação de um fundo acima do fundo anterior para adicionar mais posições. Ele rompendo para cima, eu aguardarei também ele fazer uma correção, confirmar um fundo acima desse fundo anterior, dessa zona de lateralização, para adicionar mais posições, caso ele siga nesse movimento de alta. Agora, olhando ainda mais de perto, aqui no gráfico de 4 horas, podemos ver que o Bitcoin realmente se encontra lateralizado. Desde o dia 20 de junho, aproximadamente, ele tocou aqui no topo desse retângulo,
Tocou novamente aqui a base, tocou o topo novamente e se encontra lateralizado aqui nesse movimento já fazem alguns dias. Bitcoin, ele precisa romper essa região de lateralização para buscar níveis mais altos aqui, mas também pode acontecer dele perder aqui os 29 dessa zona de lateralização e vir buscar níveis de Fibonacci aqui, ou até mesmo, quem sabe, tocar essa LTA no qual ele se encontra desde janeiro. Nós temos que nos preparar, traçar estratégias para as duas ocasiões, caso ele corrija para baixo, caso ele rompa para cima, para adicionar mais posições no ativo. Vamos dar uma analisada aqui no Ethereum. Analisando aqui o Ethereum no mercado futuros, podemos ver que ele também se encontra numa região de resistência, na qual ele precisa romper para seguir com o movimento de alta. Ele se encontra também acima das suas EMAs, das médias móveis, e também se encontra aqui acima dessa LTA, no qual ele vem acompanhando o movimento do Bitcoin. O Ethereum precisaria romper essa resistência para dar continuidade no movimento de alta. Portanto, nós devemos ficar de olho no Bitcoin e também no mercado internacional para ver quais serão os próximos movimentos do Ethereum e das altcoins. Agora vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, no gráfico do arco-íris do Bitcoin. Para quem não sabe, esse gráfico ele mostra o Bitcoin desde a sua criação, mostra todos os ciclos do Bitcoin, incluindo os períodos após os halving que aconteceram. Inclusive, se nós observarmos, podemos ver que sempre após o halving aconteceu uma grande alta. Veio o halving, o Bitcoin teve uma grande alta. Halving, uma grande alta. Nós estamos nos aproximando novamente aqui, podemos ver, do quarto halving do Bitcoin, onde está aqui marcado por essa linha. Bitcoin nesse momento se encontra numa zona de acumulação, ainda está num bom preço o ativo, em comparação com todos os ciclos que nós podemos observar aqui. Ele ainda se encontra num bom preço para compra, isso falando, obviamente, a longo prazo. Temos que ficar de olho, porque é uma região importante, no qual ele pode se manter aqui por um longo tempo, talvez para fazer essa subida apenas após o halving, o quarto halving que vai acontecer no ano que vem. Agora vamos dar uma olhada aqui onde se encontram as principais ordens nesse momento no gráfico do Bitcoin. Agora analisando aqui o gráfico do Bitcoin de 1 hora, podemos ver aqui no heatmap que as principais ordens se encontram aqui entre 30 e 29.500. Essas ordens aqui podem servir de suporte para o Bitcoin e pode ser também que o Bitcoin venha buscar liquidez aqui, tentando buscar essas ordens aqui abaixo. Como muitos sabem, o mercado se movimenta em busca de liquidez e nesse momento, onde se encontra a maior liquidez, são nas ordens aqui abaixo, na casa dos 30 e 29.500. Bitcoin aqui fez uma esticada bem grande, fez aqui um martelo invertido e agora deu uma correção bem forte aqui. Deve ter liquidado muita gente nesse movimento. Então agora vamos ficar de olho, ver se o Bitcoin vai seguir com esse movimento de alta ou se ele vai buscar essas ordens maiores aqui abaixo. Agora vamos dar uma analisada no sentimento do mercado e ver como se ele se encontra nesse momento. O mercado agora se encontra aqui no nível 56, no qual representa ganância. Caso ele suba mais, nós devemos ficar atento, porque quanto maior o número, maior a ganância ou extrema ganância, significa que talvez a gente deva ligar um alerta, porque talvez seja um bom momento para a venda. E isso serve também quando o sentimento do mercado estiver a níveis menores. Por exemplo, aqui a 20, por exemplo, significa que está a níveis de medo ou medo extremo e que talvez seja um bom momento para a compra. Seguindo aqui com a análise do sentimento do Bitcoin, nós podemos ver que o Bitcoin ele fez um movimento bem forte, o Open Interest subiu bastante, entrou bastante dinheiro nessa movimentação, e agora ele fez uma correção bem forte aqui, o Open Interest caiu bastante, e o Long Short Ratio ainda está favorável, ao meu ver, pois ele caiu bastante, agora ele deu uma pequena subida, mas ainda se encontra num nível aqui bem favorável para essa movimentação de alta. Podemos ver também que nessa movimentação liquidou bastante gente, liquidou bastante short
e liquidou bastante long. Então agora talvez ele consiga pegar essa liquidez e seguir com essa movimentação no qual ele se encontra no momento. E o Open Interest também, ele fez uma correção aqui. Acredito que agora ele consiga seguir com essa movimentação de alta. Para você que não sabe, o Open Interest, ele significa que as pessoas estão acreditando nesse movimento e estão colocando dinheiro no mercado, dentro dessa movimentação. O Long Short Ratio, ele já representa as posições de long ou de short, como o próprio nome já diz. Nesse caso, então, as pessoas estavam apostando mais em short, a maioria estava apostando em short. Então, nós sabemos que no mercado não é a maioria que vence, são as baleias e os grandes players. Então, nós devemos operar junto com as baleias e com os grandes players para ter mais sucesso dentro desse mercado que não é fácil, senão todo mundo seria milionário. Agora vamos dar uma olhada aqui no Ethereum. O Ethereum também, que se encontrava aqui numa zona de lateralização, acompanhou o Bitcoin nessa última movimentação forte aqui. O Open Interest subiu também, agora fez uma caída aqui, que não é bom para essa movimentação. Nós queremos ver o Open Interest subindo, entrando dinheiro no mercado, e o Long Short Ratio caindo, as pessoas apostando na queda. Ou seja, quanto mais pessoas estiverem apostando na queda, provavelmente os grandes players irão liquidar essa galera e dar continuidade na movimentação de alta, indo no oposto da maioria. Podemos ver também que liquidou bastante gente aqui nessa movimentação, liquidou bastante short e liquidou bastante long. Vamos aguardar, o Bitcoin ainda se encontra nessa zona de lateralização. Nós sabemos que o Bitcoin é o que dita o ritmo do mercado. E também devemos ficar de olho nos mercados internacionais e em notícias relevantes que podem influenciar aí nessa direção do ativo. E essa foi a análise de hoje, galera. Peço para vocês que se inscrevam no canal, deixem um joinha aí no vídeo, comentem aí o que vocês acreditam que vai acontecer nos próximos movimentos do mercado. E até a próxima, pessoal. Valeu!